Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando os estudos. Eu quero pedir a vocês uma enorme ajuda, um favor. Se vocês puderem compartilhar com pelo menos 5 pessoas, cada um que assistir esse vídeo, eu tenho certeza que nós vamos crescer bastante. E muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Vocês concordam? Você não precisa exatamente ser aquela pessoa que traz a palavra, mas se você ajuda a compartilhar, você já está prestando o mesmo benefício daquele que grava a palavra. Então compartilha, curte, comenta, tudo isso ajuda o crescimento do canal. Vamos divulgar a palavra de Deus a mais pessoas. Aleluia! Nós estamos aqui no capítulo 46 de Gênesis, aonde Jacó vai descer com a sua família para o Egito. Mas, antes de ele fazer isso, ele vai tomar um conselho com Deus. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, de mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de faculdade, mudança de marido, não, isso não pode. Qualquer mudança que você for fazer na sua vida, você deveria consultar ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você, como Ele falou aqui com o nosso Jacó. Partiu Jacó com tudo que ele tinha. Veio até Berseba, antes dele ir lá para o Egito. Ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. É engraçado ele ainda falar o Deus de Isaac. Não era ainda o Deus de Israel? É estranho, mas ele ainda tinha um certo limite, uma certa reverência, e a referir-se ao Senhor como sendo dele já, mesmo que já fosse, com certeza, mas ele reconhecia mais o Deus que havia falado com o seu pai do que com ele, que também já, com quem o Senhor já tinha falado. E ele disse assim: falou Deus a Israel em visões à noite. Veja bem, o Senhor Deus já falava com ele. E aqui ele fala, falou Deus a Israel. Mas, na visão da noite, o Senhor diz para ele, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Por que será que Deus se refere a ele como Jacó, Jacó, se ele já era Israel? Porque aqui ainda havia um limite, ainda havia um lado humano em Jacó. E ele estava tratando a ele com ele na parte humana. Israel já era o espiritual. Por isso ele falou em visões com Israel e o chamou de Jacó. Mas é o mesmo. Percebe que tem aqui uma divisão espiritual e terrena? Como Jacó, ele falou com ele. E ele disse, eu sou o Deus do seu pai. Epa, mas não era o Deus dele ainda? Calma, que vai ser. Já é. Mas ainda existe um processo pelo qual Jacó precisava passar. Veja bem, o Senhor, você já foi apresentado ao Senhor. Você já conhece o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, o Deus do seu tataravô? Mas ele já é o seu Deus. Ele já está realmente falando com você assim, cara a cara, face to face, como a gente diz em inglês. Já está falando com você? Porque enquanto ele não estiver falando assim com você, claramente, ele ainda é um Deus que você ouviu falar. Não é o seu Deus ainda. Mas vai ser, porque você está buscando, ele vai falar com você. Com certeza. Ele diz assim, o Deus do teu pai, não tenha medo de descer ao Egito, porque eu te farei uma grande nação. Eu vou descer com você ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Ou seja, ele vai fechar o olho seu. Quando você morrer, ele vai ser aquele que vai pôr a mão para fechar os teus olhos, para você descer à sepultura. Mas olha a promessa do Senhor, eu vou fazer você descer, mas depois eu vou fazer você subir. E isso aqui me fez pensar tanto
tanto. Aleluia. Com relação ao Senhor descer ao abismo na morte, mas ressuscitar. Eu vou permitir que o Senhor desça. Deus falando com o filho dele. Eu vou descer você. Eu vou permitir que você desça para o Egito, mas o Egito não é o seu lugar. Como a morte não era o lugar para Jesus, mas eu vou fazer você subir. Ou seja, eu vou te ressuscitar, meu filho. Isso aqui me fez lembrar muito de Jesus. E eu fiquei até emocionada quando eu li essa parte aqui. E eu falei, olha, Deus sempre trabalha da mesma maneira. Ele permite que você desça, Ele permite que você passe por vales, Ele permite a você algumas situações difíceis na sua vida, mas depois Ele te levanta. Se você não perder a confiança, se você não perder a fé, se você continuar firme nas promessas do Senhor. Não é maravilhoso? E aqui diz que eles tomaram seu gado, sua fazenda, lá na terra de Canaã, foram para o Egito, Jacó e toda a sua semente. E aqui ele vai contar quantas pessoas desceram, os filhos com os netos. Então ele vai falar dos filhos de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, que esses eram os filhos da Leia. Lembra a primeira mulher? Foram 33, entre filhos e netos. Depois ele vai falar Gade, Aser e Zilpa. Gade e Aser, que eram os filhos da Zilpa, que era aquela que era escrava da Leia. Foram 16. Os filhos de Raquel, Jacó, da mulher de Jacó, José e Benjamim. O José, na terra do Egito, teve Efraim e Manassés. Nós já falamos do Efraim e Manassés, que é esquecer para perdoar. Você lembra do Efraim e Manassés? Eu já preguei sobre isso. E os filhos de Benjamim, esses foram os filhos de Raquel, então, 14. Então, 33, 16 mais 14, e da Bila. A Bila, que era a serva da Raquel, mais 7 filhos, que foram o Dan, o Naphtali e os filhos deles. No total, 66 pessoas desceram ao Egito. A Bíblia fala 66 almas, versículo 26. E os filhos de José, que já haviam nascido no Egito, da qual eles tinham tomado, no total, então, junto com os filhos que nasceram no Egito, somavam 70, certo? 70, presta atenção que é um número profético, 70 vezes 7, Deus gosta muito do 7, do 70. Aqui nós vamos narrar, a Bíblia vai narrar o encontro de José com seu pai. Versículo 28. Jacó enviou Judá diante da face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Enquanto então José aprontou seu carro e subiu para encontrar com seu pai. Vai ser tão linda essa cena. Ele diz, e mostrando-se-lhe, apresentando-se a ele, lançou-se ao seu pescoço e chorou longo tempo no pescoço do seu pai. E o Israel disse a ele, agora eu posso morrer, porque eu já vi o teu rosto e eu vi que você ainda vive. Aleluia! A promessa é que o José é que ia fechar os olhos de Israel, e não porque o pai achava que o José já tinha morrido. Depois disso, ele fala para os irmãos, olha, eu vou subir lá, eu vou falar com o faraó, eu vou falar que vocês vieram, toda a casa do meu pai, e vou falar que vocês são pastores de ovelhas. E por isso, eles teriam que ficar num lugar mais afastado lá do Egito. Por quê? Ele vai perguntar, ele diz, o faraó vai perguntar, qual é o vosso negócio? E vocês vão dizer, nós somos, desde a mocidade, nós somos pastores de ovelhas. E por que eles precisavam falar isso? Para que aquela terra de Gósen fosse dada a eles? Porque a criação de ovelhas, ou o pasto de ovelhas, para os egípcios é uma abominação, ou seja, uma coisa intolerável. Eles não aceitavam
o pastorar de ovelhas, e era a profissão dos irmãos de José. Por isso a terra de Gósen foi dada a eles, para que ali eles reproduzissem, continuassem, e o José, com a promessa do José, eu vou cuidar de todos vocês. E assim se cumpre a profecia dos ramos inclinados, o sol e das estrelas se inclinando para o José, porque ele foi o responsável por salvar toda a sua família dali da fome. No próximo capítulo, amanhã, o José vai anunciar ao faraó quanto à chegada do seu pai. Esse capítulo aqui também é muito importante, como todos da Bíblia são. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, deixar um amém, que ajuda bastante o canal. Um abraço e até amanhã com o capítulo 47 de Gênesis.